Versículo 7 e 13. Glória a Deus. Amém? Amém. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou fala assim, estou perdido na Bíblia. Ela é grande. Versículo 7 diz assim, olha: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus, quando os que levavam a arca, misturou aqui tudo, peraí. Quando os que levavam a arca, versículo 13, do Senhor, tinha dado 6 passos, eles sacrificavam bois e carneiros. 2 versículos. Primeiro, o versículo 7 diz assim: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali pela sua irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. O versículo 7, versículo 13 diz assim: quando os que levavam a arca do Senhor tinha dado 6 passos, eles sacrificavam, cada 6 passos, eles sacrificavam bois e carneiros. 2 leituras diferentes. Nós vamos entender essa leitura agora. Porque, querido, o contexto aqui, na realidade, é quando Davi, assim que ele foi ungido rei de todo Israel, ele teve então aquela ideia de falar: vou trazer a arca, que está fora de Jerusalém há muito tempo, vou trazer para cá. Davi, como rei, teve a iniciativa de trazer a arca de Deus. Por quê? Olha para mim, para você entender o que Deus tem para nós essa noite. Porque no contexto aqui da arca, da glória de Deus, o que aconteceu? É que essa glória de Deus, no tempo de Eli, a arca foi tirada do povo de Israel e foi levada para os filisteus. Olha aqui para mim, Israel vivia um período terrível espiritualmente, governo, não tinha ali a presença de Deus, era tanto pecado dentro do templo pelos filhos de Eli, que Deus não se agradara daquilo. Mas numa guerra contra os filisteus eram 5 nações reunidas que adoravam a Baal, que adorava a Dagon, um deus deles. E interessante que nessa guerra contra aquelas 5 nações, Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foram para a guerra, e como eles sabiam que não estava perdendo a guerra toda vez que iam, o que eles fizeram? Pegaram a arca, levaram para o campo de batalha, como quem diz assim: a glória de Deus, a presença de Deus, a arca da aliança vai com a gente, é um meio de ganharmos a peleja. Só que Deus não se agradara deles, de maneira que eles perderam a guerra, e a arca de Deus ainda foi tirada e levada para o meio dos inimigos. Talvez, querido, numa compreensão bíblica, você pode até perguntar: pastor, mas a arca não era a presença de Deus? A arca não representava a presença de Deus, que ninguém pode tocar? Se o texto do versículo 7 que nós lemos diz que Uzá tocou nela e morreu, por que os filisteus tocaram na arca e não morreram?
Você já parou para fazer essa pergunta? Já teve uma curiosidade em entender isso? Deus estava tão triste com a nação, Deus estava tão triste com o sacerdote, com o povo que rejeitava a presença dele, que ele permitiu que os inimigos levassem a arca lá para a terra deles. Mas ainda, deixa eu voltar um pouquinho mais para você entender, num contexto histórico aqui. 25 anos antes, 25 anos depois de que Sansão derrubou todo o templo de Dagon, eles demoraram 25 anos para reerguer o templo que Sansão derrubou. Não sei se vocês conhecem essa história, mas depois daquele tempo eles levantaram o templo de novo, 25 anos para reergueu, e eles queriam agora que o Deus que fez com que aquele templo derrubasse sobre Dagon, eles viessem vingar. E quando eles pegaram a arca e levaram lá para o povo dele, colocaram no templo de Dagon, eles estavam dizendo assim: Dagon é mais poderoso do que Jeová, porque na verdade Jeová tinha permitido os inimigos pegarem a arca, levar para o lugar dele, botar no lugar de afronta, porque Deus tinha um propósito. Olha aqui para mim, querido, o nosso Deus, ele age em meio aos propósitos. Quem concorda comigo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você vai começar a entender agora, só para você entender sobre a arca. Interessante que a Bíblia diz que a arca ficou 7 meses aproximadamente lá com os filisteus. 7 meses. Eles colocaram lá no templo de Dagon, e diz a Bíblia, nem a história é Bíblia, que houve um terremoto, e eles, assustados com aquele terremoto, ouvindo barulhos que estavam lá dentro do templo. Quando eles foram lá, a arca estava intacta e Dagon estava prostrado, de testa no chão, perante a arca. Então eles puderam entender que com Jeová não podiam ele, nem Dagon era maior do que Jeová. De maneira que eles ficaram atemorizados, e o temor deles causou para eles espanto. Por quê? Enquanto a arca estava no meio deles, eles foram acometidos de um monte de doenças, hemorroidas, um monte de coisa. E eles, assustados, vendo a família morrer, vendo as pessoas ficarem doentes, eles colocaram a arca num carro novo, num carro de boi, numa carruagem de boi, pegaram aqueles boi, colocaram várias ofertas para dizer para Israel: isso aqui é o nosso pedido de perdão, de desculpa. Ofertaram o melhor que eles tinham, colocaram dentro do carro e soltaram os bois errantes pelo deserto. A Bíblia diz que os bois foram para a arca e parou na casa de um homem chamado Abinadab. Olha para mim, aí começa a história. A Bíblia diz que essa arca ficou aproximadamente 70 anos na casa de Abinadab. 20 anos antes de Saul e 40 anos do reinado de Saul, 60 anos, mais uns quebradinhos, aproximadamente 70 anos, a arca ficou na casa de Abinadab. Aí Davi agora é ungido rei. Olha para mim aqui para você entender. Davi agora é ungido rei. E Davi fala assim: olha, ninguém lembrou da arca, vamos trazê-la de volta. Vamos buscar a arca, porque não é justo, estamos aqui adorando a Deus, eu ser rei, e a arca, a glória de Deus, está longe de Jerusalém. Olha para mim aqui, querido, para você entender. E o interessante é que Davi então vai buscar a arca. Só que Davi vai buscar a arca e chega na casa de Abinadab. E a Bíblia diz que quando ele coloca a arca num carro novo, numa preparação toda de um rei, ele vestido como um rei, quando usar um dos filhos de Abinadab, a arca escorrega do carro, que ele vai colocar a mão na arca, ele cai morto, fulminado na hora. Deus então rejeitara a atitude de Davi. Davi ficou atemorizado, entristecido, a Bíblia diz enfurecido, e dizendo assim: Deus rejeitou. Por que Deus não quer que eu leve a arca? Parou aquela comitiva. No mesmo lugar que a arca estava, não pôde andar nem um passo para frente e nem um passo para trás. Teve que colocar na casa de Obed-edom. Foi abençoado ao extremo. Quando a glória do Senhor entrar na tua vida, querido, tu vai ser abençoado ao extremo. Amém? Deixou lá. Davi voltou triste. Um homem morto. Um insucesso. Como que um rei como Davi, todo preparado, a Bíblia diz que ele reúne 31 mil homens para ir buscar a arca. Prepara o melhor louvor, prepara a melhor roupa, prepara o
Deus rejeitar isso? Querido, aqui começa a mensagem, e aqui começa a pergunta que Deus fez para Davi, e está fazendo para nós nessa noite. Você é capaz de servir a Deus sem reconhecimento? Olha bem, olha aqui, nós vamos mergulhar um pouquinho, porque olha só, a arca, após ser devolvida pelos filisteus de 20 anos, 40, 70 anos, ela ficou lá na casa de Abinadab. O 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1, narra bem essa passagem que eu estou falando. A grande pergunta aqui é o seguinte: por que Deus rejeitou a atitude de Davi em levar a arca para Jerusalém? Por quê, querido? A grosso modo, eu sei que tem leitores da Bíblia aqui. Eu sei que tem pessoas aqui que gostam de escafunchar a Bíblia, querer entender, porque tem gente, tem aqueles que leem. Ah, não entendi, deixa eu falar. Mas graças a Deus que tem aqueles que leem, mas eu quero entender. Não é assim? Eu sei que tem gente aqui assim. Não gosta de ouvir a coisa pela metade, ele quer entender. Quem tem alguém que quer entender a palavra de Deus? Por que Deus rejeitou? A pergunta, a resposta a essa pergunta, eu vou direto. Sabe por que Deus rejeitou, querido? Porque tudo para Deus tem regras e princípios. Você sabia disso? Tudo para Deus tem regras e princípios. Fala para o seu irmão, tudo tem regra e princípio. Davi era um rei. Um rei segundo o coração de Deus. Olha só. Era um rei que, ouvindo falar segundo o coração de Deus, era o que, querido? Tudo que Davi fizesse estava aprovado por Deus. Será que é assim que funciona? Pastor, eu estou assim com Jeová. Tudo que eu fizer, ele aprova. Será, querido? Será que você não está querendo fazer igual Davi, para que notem você, e depois, se sobrar uma pontinha para Deus? Sabia que Deus não age desse jeito? Quem sabia disso? Então por que Deus rejeitou? Sabe por quê? Porque para Deus tudo tem regras e princípios. A arca só podia ser tocada pelos levitas, e depois de se purificar, também não era de qualquer maneira. E ela só podia ser transportada nos ombros. Davi comprou o melhor carro do reino, um BMW, uma Ferrari, Vamos botar uma Ferrari para levar a glória de Deus. Deus não quer Ferrari, Deus quer princípios. Deus não quer aparência, Deus quer princípios. Deus não quer, querido, barulho, Deus quer obediência. Deus não quer que faça por fazer, Deus quer que faça para a glória dele. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E aí Davi ficou de boca aberta, frustrado, choroso, murmurando, ficou de mal com Deus. Que é isso, pastor? Pode ler o texto. Ele ficou chateado com Deus. Aí pera lá, eu fiz tudo de bonitinho, Senhor, meu Deus. Tem alguns crentes, aqui não tem não, mas por aí tem, aqui não. Glória a Deus. Mas por aí tem crente que se Deus rejeitar, fala, eu fiz tão de bom grado, Se o pastor rejeitar, então, meu Deus, a tromba fica desse tamanho assim, ó. Davi ficou choroso. Mesmo Davi choroso, Deus não voltou atrás. Fala para o seu irmão assim: enquanto você não cumprir princípios, Deus não vai te abençoar. Eu queria falar o contrário. Eu queria falar assim: segue do jeito que você quiser, que a bênção vai chegar. Sabe que eu seria irresponsável, não é? Davi ficou no palácio chorando, irmão. E Deus nem aí para ele. Davi, entenda, aprenda, dá um passo atrás. Sabe o que acontece com a gente hoje, irmão? É que nós estamos muito fortes para seguir. Quando precisa dar um passo atrás, a gente perde casamento, a gente perde a igreja, a gente perde salvação, a gente perde trabalho, a gente perde bênção, porque nós não gostamos de dar um passo atrás. É isso aí, Tá vendo? A criança entendeu, vocês não ficam assim, né? Sabe o que acontece, querido? Tem um monte de gente igual Davi no palácio, chorando, criticando, não querendo entender Deus,
porque simplesmente não foi dado para você o que você queria. Ei, você está disposto a me servir sem ser reconhecido? Você está disposto a servir só para que Deus seja reconhecido? É o que Deus estava esperando de Davi. Davi, dá uma olhadinha, Davi, vê se você não errou. Ao invés de ficar chorando, murmurando: Senhor, mas juntei 30 mil, 31 mil, juntei um monte de homens, só sabia tocar os feras, os levitas, as feras de Israel. Mas Davi, eu não quero isso. Eu quero princípios, ou glória. Davi, eu não quero um monte de coisa, eu não quero um aparato, eu não quero que você coloque luzes, coloque show, traga o melhor cantor, eu não quero que você traga o melhor pregador, eu quero um princípio para fazer, para responder, para agir, eu quero um princípio. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Deus quer princípio, irmão. Eu vou preparar, eu vou arrebentar. Aí a senhora vai sozinho, sem princípio não adianta. Então vamos lá, querido, para a gente não gastar muitos cartuchos aqui antes da hora, né? Eu quero destacar aqui 3 pontos importantes para esse assunto. 3. E aí a gente fecha. Não vou ficar muito tempo falando. 2 horas no máximo. Primeiro ponto importante, querido, sabe o que é? Fazer sem conhecimento de causa. Pastor, o senhor está falando de Davi, pastor, pera lá, dá um passo atrás, aí o senhor tem que dar um passo atrás. Eu dou 1, 2, 3, 4, mas continua sendo assim. Se você ler a Bíblia, 2 Samuel 6, a partir do versículo 1 até o versículo 4, eu vou até ler para você entender. Não precisa nem abrir a Bíblia, não sei se a Maísa pum. Mas olha só, versículo 1 até o versículo 4, diz assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30 mil. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, a fim de levarem de lá para si a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Uzai, filho de Abinadab, guiava o carro novo, e levaram-no da casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus. E Ai ia diante da arca. Olha para mim aqui. Davi não parou para entender como se transportava a arca. Davi fez com a melhor das intenções, mas sem conhecimento de causa. Davi fez, querido, com a melhor. Você vai julgar Davi, pastor, você vai julgar Davi. O coração do homem era de adorador. Eu concordo contigo, porque de fato era. Pastor, mas Davi não teve intenção, de fato, querido, pode até que não, mas ele não fez com os critérios da palavra. Sabe o que acontece, irmão, com a gente? É que muitas das vezes nós fazemos a obra como Davi, mas fazemos sem conhecimento. Nós não procuramos conhecer para fazer. E se tem uma coisa que Deus não abre mão, chama-se conhecimento. Para Deus é diferente. Lá fora você pode fazer com a intenção que vão te aplaudir. Lá fora você pode criar um aparato para atrair os olhos dos outros que vão te aplaudir. Mas aqui para Deus tem que ser com conhecimento, de acordo com a palavra de Deus. Aqui não vai ser diferente, meu querido. O melhor carro, Davi, o melhor carro. Mas não era assim. As melhores instrumentistas, vamos fazer uma festa, vamos! Irmão, para carnaval, para louvorzão, estava ótimo. Mas para transportar a arca, não era assim. Era com cerimônias de sacrifício, não era só música. Não era um carro novo que ia atrair a Deus. Muitas vezes, querido, nós estamos querendo atrair a Deus, sabe com o quê? Com recursos humanos. Eu não tenho uma vida de consagração, vida com Deus. Então o que eu faço? Eu vou buscar um recurso humano. Aqui, pastor, olha aqui, eu estou varrendo aqui, varrendo para furar um buraco para ser notado, e não vai adiantar. Porque, querido, se não fizermos as coisas pelo conhecimento,
conhecimento de causa, por saber realmente o que Deus quer de nós, não vai dar em nada, a obra vai ser infrutífera. Sabe por quê? Que tem um monte de gente, anos e anos na igreja, na presença do Senhor, e a vida dele não evolui? Porque ele faz, mas não conhece nada sobre Deus. Ele até faz a obra, mas uma obra mais para o homem do que para Deus, porque a Bíblia fala, quando Samuel exortou Saul, tem o Senhor mais prazer em sacrifício do que se obedeça a sua palavra. Obedecer melhor do que sacrificar, e atender melhor do que gordura de carneiro. Olha para mim aqui, o Senhor está querendo obediente, não pessoa que faça por fazer sacrifício. Deus não precisa mais. Cadê os obedientes, querido, que entendem esse princípio? Não tem outro jeito, irmão. Não adianta. Pô, Davi está bonito, mas para mim não presta. Davi tem um carro novo, mas para mim não adianta. Porque você não está entendendo, Davi, o que você está fazendo. Quantos no nosso meio, querido, não entende nada de Deus? E sabe quem que eu admiro? Admiro não, fico triste. É que no meio da igreja a pessoa é leiga, não entende nada, nem quantos livros tem na Bíblia, mas gosta de temar a Bíblia, debater a Bíblia. Eu não aceitei essa palavra não, hein, pastor? Eu conheço a Bíblia. O que você conhece? Onde está João? Está lá perto de Apocalipse, por ali. Já viu? Já começou assim. Nós temos que conhecer. É tempo de conhecer a Deus. É tempo de conhecer ao Senhor. Querido, é tempo de sair desse sentimentalismo, dessa emoção, desse negócio, fazer pela emoção, fazer porque acha que deve, e perguntar a Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, me ensina, eu quero estar no centro da tua vontade. Querido, essa música que cantaram aqui hoje, vocês estavam longe, viu? Não vai deixar vocês cantando aqui. É hora, querido, de ficar no centro da vontade de Deus. Porque nós estamos muito fora, nós queremos a minha geração, uma geração pretensiosa, uma geração que acha que onde eu vou, Deus me segue. Ei, irmão, é diferente. É você que tem que estar no centro da vontade de Deus, procurar Ele. Senhor, onde que é o centro da tua vontade? Aí Deus vai falar: é ali, então vou para lá, Senhor, vou para cá. Não, mas é ali, então eu vou para cá. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas esse negócio, eu estou aqui, Jesus me segue, Jesus me segue. Se o Senhor quiser, o Senhor me segue. Aí sabe o que Deus fala para você? Vai sozinho. Quem precisa de você sou eu. Quem precisa de mim é você. Eu não preciso de você. Nós precisamos de Deus, irmão. Deus não precisa de nós. Se Deus quiser, né, Nebrinho? Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, lascou, deixou de ser Deus. Não, Ele continua sendo Deus. Amém. O problema é que quando nós fazemos as coisas sem conhecimento, nós fazemos pelas circunstâncias. A questão, querido, de fazer pelas circunstâncias, sabe o que é? Se a circunstância está favorável, eu estou legal. Mas se a circunstância está ao contrário, acabou, não conta comigo não. A minha geração vive assim. Mas aquele que faz pelo conhecimento e pela palavra, e por entender que está no centro da vontade de Deus, pode a água estar descendo, a cachoeira descendo, subindo, ele está servindo a Deus. A porta pode estar fechada, pode estar aberta, o negócio pode estar bem ou não está, ele está servindo a Deus. Sabe por quê? Ele acredita que ele está no centro da vontade de Deus, e ele está aqui para fazer por conhecimento a vontade de Deus, irmão. A melhor coisa que tem é você lidar com pessoas que entendem isso. Tem gente que ele constrange você. Ele está tão entendido do que ele está fazendo, que quando vem uma luta, você vai consolar ele. Irmão, o negócio está feio. Você chega lá todo choroso, ele fala: calma, pastor, calma, vai passar, porque eu estou no centro da vontade dele. Aí em contrapartida tem o outro que não sabe nem onde está. Aí o negócio vira, a roda gigante fica embaixo. Chega perto dele: ô meu irmão, está na luta, eu estou mesmo, pastor, mas não vou na igreja mais não, quer saber desse negócio de Deus, as horas ninguém gosta de mim, eu estou. Ô, calma aí.
dando para entender a diferença? Tem alguém aí? A diferença está aí. Davi, antes, na primeira tentativa, ele questionou a Deus. Mas se você prosseguir a leitura, você vai ver que depois não há questionamento. Ele foi questionado. Mical, a esposa dele, olhou vendo Davi ficando lá dançando, ela questionou ele. Ele não ligou mais. Mas antes ele estava choroso, porque ele fez sem conhecimento. E ele queria uma explicação de Deus. Por quê? Quantos entraram aqui nessa noite querendo uma explicação de Deus por quê? O Senhor te responde agora. O segredo, querido, é você fazer por conhecimento. Se você está perdendo porque você não entendeu a tua missão ainda, levante a mão. Sabe por quê? Porque quem vive na missão por conhecimento não perde. Que é isso, pastor? É verdade. Porque quando ele está na luta, ele sabe que passa. Porque o Senhor é Deus de providência. Quem concorda comigo, dá um glória a Deus. Conheça, irmão, a sua missão. Fala para o seu irmão, conheça a tua missão. Não faça assim não, fazer pela emoção. Legal, rapaz, aquela igreja tá maneiraça, eu vou lá. Aí tu vem. Pastor, dá um negócio para fazer aí. Pastor, você vai dar. Aí, daqui a pouco se frustra. Baixa a vida, hein, pastor. Quando eu cheguei na igreja era festa para todo lado. Desculpa lá, rapaz, como que eu recebi. Agora eu estou fazendo a obra, o pau está cantando no meu nome, eu estou triste, eu estou mal, eu estou oprimido, cara. Aí eu vou falar para você, seja bem-vindo ao centro da vontade de Deus. Enquanto você está sem conhecimento, vai mesmo murmurar, reclamar. Mas quando você é encaixado, vai falar, pastor, as costas estão doendo, porque eu estou apanhando demais, mas está bom. Porque entende. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Busque o conhecimento, irmão, para fazer a vontade de Deus. Deus não chamou ninguém para ficar sentado no banco, parado. Deus chamou você para uma missão. Encontre ela. Sabia que Deus não coloca ninguém no banco para ficar parado? Deus quer que você encontre a tua missão. Deus quer que você seja uma árvore frutífera. Tem gente a procurar, pastor, não sei qual é o meu dom, qual é o meu chamado, não sei qual nada. Se coloca na posição de Deus, irmão. Faça por conhecimento. A igreja está tendo tanto preparo aí, né? Escola de líder, escola de não sei o que, seminário. Quer dizer, só não faz aqui quem não quiser. Só murmura aqui quem não quiser. Só fica pequenininho quem quiser. Mas eu acredito que acabou esse negócio de anão aqui na igreja, amém? Como é que aqui não tem anão? Aqui já é lugar de gigantes. Cadê os gigantes da fé? Oh, glória, não me convenceu não, mas nós vamos lá. Segundo ponto importante, querido. Querer ser notado no que faz. Aqui também não tem ninguém assim. Aqui nós só fazemos para a glória de Deus, não é verdade? Pastor, não precisa me notar não. Ei, estou nem aí. Maravilha. Segundo Samuel capítulo 6, versículo 5, diz assim: Davi e toda Israel alegravam-se perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltérios, tamborins, com pandeiros e com símbolos. Querido, era uma festa, hein? Vamos buscar a arca, vamos lá! Aí vai, toca no instrumento. Eu não entendi o barulho que eles estavam fazendo lá. Era muito instrumento. 30.000 pessoas, querido, 30.000 pessoas. É o Maracanã inteiro daquele lá. Fazendo barulho. Já foi no Maracanã lá ver que é time ruim do Ceará? Então, aí ó, agora tá vendo? Já foi lá, né? Barulho daquele tipo. Imagina, tocando instrumento. Enquanto isso, a arca estava dentro do carrinho lá, do carro novo. Estava sendo observado mais os instrumentos e o rei do que propriamente a arca.
Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que os instrumentos ofuscavam o que de fato era para ser notado. A arca estava de lado, ninguém observava o barulho, a musicalidade, o amparato, o rei bem vestido. E cadê a arca? O problema, querido, quando nós fazemos para ser notado, a glória de Deus fica de lado. Não é assim que a Bíblia fala em Isaías 42:8? A minha glória a outrem eu não darei. Ei, o Senhor não divide a glória dele com ninguém, querido. Você pode fazer o que você quiser fazer para Deus, mas faça para que a glória de Deus apareça. Pastor, eu toco pra caramba. Amém, meu irmão, continue assim, mas toque para Deus aparecer. Pastor, eu arrebento quando eu prego, olha, a igreja vai no céu. E continue assim, mas prega para quem tem que aparecer. É Deus, é a glória de Deus. Pastor, sabe quando essa igreja vai dar certo? Quando o Senhor me colocar para fazer isso e aquilo outro. Não pode. Aí você está querendo fazer, porque você já falou que se você não fizer, Deus então? Não. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Quem tem que aparecer é a glória de Deus. O pregador que aparece mais do que a mensagem, querido, ele não é pregador. O cantor que aparece mais do que as letras que ele canta, ele não é cantor. Aquela pessoa que vem para servir a Deus, e o que ele faz aparece mais do que o resultado, querido. Sabe o que eu aprendo no reino de Deus? O que você faz tem que trazer resultado para o reino de Deus. Onde você coloca a sua mão tem que crescer para a glória de Deus e ser abençoado. Ei, querido, o Senhor está querendo levantar uma geração de pessoas que façam para glorificar o nome dele. Tem alguém aqui assim, irmão? Aleluia! Eu sou fera. Mas eu estou pregando, um dia que eu pregar, a igreja não vai querer mais não. Só vai dar eu, cadê o fulano? Aí eu te pergunto, cadê a Deus? Cadê Deus? E a glória? A arca está escondida, tem muito barulho, muito amparato, e cadê a glória? Nós estamos vivendo um momento assim ou não? Aparece tudo, menos a glória. Você vai a alguns shows gospel, vai a denúncia do pastor, olha. Você vai a alguns shows gospel, né? Só aparece música. Você fica lá 2 horas no meio de uma multidão pulando, pisando no seu pé. Mas você não sente Deus, você não vê ninguém se convertendo, você não vê Deus aparecendo. As pessoas saem dali, emoção pura, chegam em casa, estou cansado. Cadê a glória? Agora, quando você chega na presença de Deus, quando você chega em casa, o que acontece? Chega, poxa vida, rapaz, eu estou alimentado, Deus estava naquele lugar, porque a glória de Deus apareceu. Quem tem que aparecer é Deus. Fazer como João, né? Que eu diminua e que ele cresça, querido. Nós temos que glorificar a Deus no que fazemos, amém? Quando você recebe um milagre, esse milagre é para quê? Pastor, lógico que é para mim, eu estou usufruindo dele, maravilha. Não, tem que ser para glorificar a Deus. Quando você recebe uma cura, essa cura é para quê? Tem que ser para glorificar a Deus. Lembra dos leprosos? 10. Um voltou. Foram curados 10, mas só um voltou para glorificar a Deus. Só um voltou para adorar a Deus. Só um voltou para ficar aos pés do Senhor. O nosso problema, querido, é que nós queremos tanto reconhecimento, que é muito comum entrarmos numa igreja como essa aqui, cheia de gente, e ficar esperando que hora que Deus vai falar comigo. Deus está falando, mas Ele quer algo diferente. Que hora que Deus vai me dar minha bênção, que hora que Deus vai me curar, que hora que Deus vai me dar meu carro, que hora que Deus vai me dar isso, que hora que Deus... Ei, querido, quem veio para dar para Deus aqui nessa noite é você, meu irmão. Porque quem precisa ser reconhecido é Ele aqui no nosso meio. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, glorifica Ele, querido. Aleluia! Enquanto nós cultuarmos a Deus, esperando coisas, Deus não vai ser notado no nosso meio. A glória de Deus não vai aparecer.
Mas a hora que aprendemos a entrar aqui dentro, para glorificar a Ele, independente do que Ele faça ou não, nós vamos ver a glória de Deus. Eu acredito que a minha geração vai largar de vir à igreja querendo coisas, e vai vir à igreja querendo Deus das coisas. Eu acredito na geração que há avivamento, que quer o avivamento. Quem está entendendo? Quer viver Deus, experiências com Deus, um momento com Deus. Isso é a glória do Senhor. Levante a mão, faça barulho, faça algum gesto que glorifique a Deus. Estamos na casa dele. Você quer ser notado pelo que você faz? Davi queria. Esqueceram da arca. Quando lembraram da arca, estava caindo no carro. Aí Uzá, todo precipitado, veio, saiu no meio da música lá, e o negócio acabou. Peraí, pum, pá, caiu morto. Nós estamos assim. Lembramos da arca quando parece que alguma... Ei, olha para mim aqui. Uzá só lembrou da arca quando ele estava caindo do carro. Até então estava vendo o movimento, o ambiente. Sabe quando a gente lembra da arca? Da presença de Deus? Quando a nossa vida está descendo, está indo lá para o fundo, ralo, no poço. E aí ele fala, meu Deus, eu vou na igreja. Assim, aí ele coloca tudo diante de Deus. Você é uma lista, né? Sou dizimista, vou no culto todo domingo, faço isso, faço aquilo, lembra de mim, Jesus. Mas até ali ele estava no meio, não lembrava da glória de Deus. Querido, não lembra só na hora que está quase caindo alguma coisa na sua vida. Lembra agora. Por que a Bíblia fala que Deus procura verdadeiros adoradores? Sabe por quê? Que o verdadeiro adora tendo ou não tendo. Ele adora na alegria e adora na tristeza. Ele é adorador em fim de papo. A gente fala assim, pastor, mas quando eu estou na tristeza eu venho na igreja. Mas quando você recebe alguma coisa é sono, não é? Porque essa geração é assim. Uma geração passada, quando perdia, não, quando ganhava, ele agradecia. Hoje não, se ganhar, some. Eu cansei, querido, de fazer campanhas por aí, e nos primeiros dias das campanhas estava lotada a igreja. Depois a pessoa que vinha procurar uma doença era curada, vinha procurar cura, era curado, sumia, nunca mais voltava. E aí eu falei, meu Deus, por quê? Porque essa geração não recebe na alegria que se afasta de mim. Querido, seja feliz na presença de Deus. Vem aqui na hora que você ganha alguma coisa, pastor, deixa eu quebrar com a cara do cão, vou falar o que Deus me deu. Não é que você vai vir na igreja só quebrado, meu Deus, eu estou quebrado, faltou tudo, agora vou na igreja, pastor, ora por mim. Aí dá vontade de falar assim, não vou orar não, filho. Quando você está na bênção, você não vem aqui. Fala para o seu irmão, vem aqui na alegria, vem aqui na tristeza, vem aqui em todos os momentos, porque o Senhor chama verdadeiros adoradores. Oh, glória a Deus. Faça barulho, querido, nesse lugar. Quando nós fazemos a obra de Deus, mas estou fechando, e buscamos só com reconhecimento nosso, nós quebramos princípios, e princípios importantes da nossa vida. Porque aquele que faz alguma coisa para Deus, querendo reconhecimento para Ele, quando o homem não reconhece, mata ele. Tem um monte de gente, querido, morto. Sabe por quê? Porque ele fez, porque ele investiu na igreja, porque ele ofertou, porque ele ajudou a comprar isso, porque ele fez aquilo, e daqui a pouco não perdeu, ninguém reconhece mais. Ele desviou. Ele não fez para Deus, ele não fez para glorificar a Deus. Porque aquele que faz para Deus, meu irmão, o homem reconhecendo ou não, ele continua firme com Deus. Então, querido, cante louvores, faça a obra de Deus, mas faça para a glória do Senhor, amém, meu irmão? Faça para glorificar a Deus, amém? Quem está comigo? Então faça, querido, para a glória de Deus, não para ser notado. Eu estou querendo sair no tópico, Deus não deixa, então eu vou deixar Deus falar.
Eu não dei esse negócio não, irmão. Você está rindo, mas pode começar a chorar. Eu vou entregar o que Deus está mandando. Não se preocupa, querido, com o que o homem está dizendo a teu respeito. Não se preocupe com os julgamentos. Tem um monte de gente preocupada com os julgamentos de homens. Você está fazendo para Deus ou não é? Se está fazendo para Deus, deixa, que a Bíblia diz que Deus exalta. Você está esperando que o homem venha exaltar ou venha reconhecer. Mas quem exalta você é Deus, amém, irmão? Quem te conhece é Deus. A Bíblia diz que Ele nos sonda e nos... Ele te conhece mais do que qualquer pessoa. Ele conhece mais do que o teu esposo, mais do que a tua esposa, mais do que o teu filho, amigo. Ele te conhece profundamente. E deixa que no tempo certo vai vir a exaltação de Deus. Deixa eu liberar uma palavra para você que entrou de cabeça baixa aqui. Para você que está aqui frustrado, pastor, eu tinha tanto ímpeto, eu tinha tanta energia para fazer a obra, mas de repente alguém me machucou. De repente alguém falou alguma coisa a meu respeito, e olha como eu estou hoje. Foi uma luta para me vir aqui, porque eu fui ferido por homens. Você não foi ferido por homens. Você se permitiu ser ferido, porque você estava querendo um elogio, e ele não te elogiou. Porque você estava esperando que eles colocassem lá em cima e ele não fez. E eu vou te falar por quê. Porque se o homem te colocar lá em cima, você não tem sustento lá. Então espera Deus te colocar, porque quando Ele colocar, Ele não tira de lá. Se você fosse exaltado pelo jeito que você queria, você estaria hoje perdido de uma vez. Mas o Senhor guardou a tua vida, deixou você se frustrar, e você hoje está aqui recebendo essa palavra dizendo que quem te exalta é Deus. Levante a tua cabeça, porque não chegou o tempo, irmão. Ainda não chegou o tempo. Davi, Uzá morreu, e agora a música parou. Os instrumentos não tocavam mais. Davi botou da roupa de rei, botou dando barato, botou daqueles 30 mil. Pararam. Davi disse assim: não adiantou nada. Uzá morreu. Estou frustrado. Estou derrotado. Eu queria levar a glória de Deus. A minha intenção foi a melhor. Porém, estou frustrado, derrotado. O que vão pensar de mim? O rei falhou. A arca não voltou. E alguém ainda morreu. Mas aí, querido, paremos aqui na terra e vamos chegar um pouco no céu. Vamos ver Deus olhando para essa história. E Deus contemplando tudo isso. Só queria uma mudança de Davi. Só queria uma compreensão de Davi. Só queria que Davi entendesse que eles estavam fazendo errado. Só queria que Davi entendesse que, apesar de ele ser um homem segundo o coração de Deus, tinha princípios para ele cumprir. E que ele não podia fazer diferente. Deus está olhando para você, querido. Melhor do que qualquer um para conhecer a tua luta é Ele. Melhor do que qualquer um para conhecer as tuas intenções é Ele. A minha pregação não é para julgar quem faz e quem esperou um elogio e não teve. Porque talvez você está fazendo por não conhecer, tu está fazendo com a melhor das intenções, mas está fazendo errado. O seu coração até hoje fez para você: poxa vida, eu estou servindo a Deus, mas Deus não recebeu nada. A culpa não é sua. É porque eu entendo que chegou o momento de você aprender que só se faz com conhecimento. E
com princípios e regras que está contida na palavra de Deus. Davi volta frustrado, Rodrigo. E agora? Ele reúne os conselheiros todos. Como nós vamos fazer para trazer a arca de Deus? Eu acho que Deus não quer que eu faça. Quando nós frustramos, tem alerta. Quando você se frustra em alguma coisa, meu irmão, o que você pensa? Deus não quer que eu faça. É ou não é? Quando você começa alguma coisa para Deus, alguma coisa na tua vida, e de repente dá errado, você pensa assim: epa, Deus não quer isso para mim. Nem sempre é. De repente é porque você fez de forma errada. E eu quero encorajar alguns chamados de Deus aqui nessa noite a não recuar de uma vez, a não brigar com ninguém, porque não me aceitou, porque não me entendeu, porque ele não me valorizou. Ei, para, o homem está fora disso. São princípios que estão errados. Você está fazendo de forma errada, para o Deus certo, mas de forma errada. Continue fazendo para Deus, mas agora de forma certa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Há princípios que Deus não negocia. Há valores que Deus não negocia. Precisamos aprender isso. Porque senão nós vamos continuar batendo em ferro frio e não vamos ter resultado nenhum. O Senhor quer levantar no meio de vocês aqui hoje pessoas para serem frutíferas. Se esse caminho está sendo um caminho ruim, dá uma recuada, procura de Deus. Deus, como que eu estou errando? Eu estou aqui talvez, Senhor, para ser mais reconhecido do que o Senhor. Eu estou aqui fazendo a obra com tanta coisa, mas para que me note a partir de hoje. Eu quero que note o Senhor em mim, não eu. Eu quero que tudo que eu fizer, as pessoas olhem: eita, vai um homem de Deus. É assim ou não é? Lembra de Eliseu, quando a mulher, sempre eles recebiam um profeta na casa, e um dia ela chamou o marido dela e falou assim: está vendo esse homem? Que sempre passa por aqui. Observa que ele é um santo homem de Deus. O que Eliseu tinha feito para ela? Olha para mim. Não tinha feito nada ainda. Mas a atitude dele, a vida dele, Deus da vida dele aparecia com tanta evidência que ela via Deus só por ele passar. Não mostre ninguém pela força. Não tente mostrar Deus pela força. Não tente mostrar a Deus. Eu vou falar, e pastor, eu vou falar que fulano fez isso. Não faz isso não, isso não mostra a Deus. Vou fazer aqui, ó, estou 300 anos nessa igreja, estou fazendo aí, tem que me notar. Isso também não mostra a Deus. O que mostra a Deus é quando você esconde e deixa Ele aparecer em você. Esconda, querido. Deixa Deus aparecer. Desce um pouquinho, sai um pouquinho de cena, fala: Senhor, entra agora, porque a cena é tua. Quem está entendendo? Sai agora um pouquinho, deixa Deus aparecer, meu irmão. Você está querendo brilhar muito, deixa Deus brilhar nesse negócio aí. Eu já preguei, irmão, em cultos que Deus fez maravilha. E aí eu voltei na igreja, Rodrigo, pensando assim: caramba, eles vão me reconhecer. Cheguei lá, parecia que eu nunca tinha pregado. Por quê? A glória foi toda dele. Me chamaram para pregar num congresso de jovens. Disseram assim: olha, mas vai muitos jovens não crentes, pastor. Prepara. E aí eles incentivam a gente a achar que a nossa oração, o nosso jejum, o nosso recurso teológico vai nos dar um resultado que vai ser isso que vai ter o... Eu me preparei, jejuei, falei comigo assim, igual o pentecostal, falei assim: estou cuspindo fogo. Cheguei no culto lá sentado, esperando a hora de eu pregar. O rapaz que estava conduzindo o congresso
mandou fazer algo diferente. Deus me mandou chamar todos que não são crentes para aceitar Jesus agora. Eu fiquei bravo, falei, não, cara lá, quem vai pregar sou eu. Me preparei tanto, jejuei, então jejum até agora, que respeito. Ele não tomou nem conhecimento de mim. Fez um apelo simples. Todos que estavam ali visitando que não tinha Jesus, vieram chorando. Aí o rapaz olhou para mim, vamos ouvir o pregador. Eu falei, vou pregar o que agora? Queria salvar todo mundo. Peguei o microfone assim, preguei 20 minutos e não tinha mais nada o que fazer, porque Deus falou comigo, eu não preciso de você, quem faz sou eu. Eu não te chamei para roubar a minha glória, te chamei para ser meu instrumento na terra. Deus chamou para ser instrumento dele. Deixa que Deus apareça na tua vida. Levante a mão, glorifique, porque o Senhor de glória está aqui, querido. Maravilha! Para fechar agora, reconhecer a posição de cada um. Davi aprendeu. Para a glória do Senhor aparecer, querido, nós temos que reconhecer a posição de cada um e valorizar ela. Davi foi consultar todo mundo lá, Pedrinho. E aí Davi se errou contra a lei de Deus, Davi. Só os levitas consagrados podem tocar na arca da lei. E não é num carro novo, filho. A arca é transportada nos ombros. Tem que ser assim. Não adianta parar, Davi. Deus quer sacrifício. Deus quer que quando você vai levar a arca, estejam santificados. Não é assim de qualquer maneira. Aí Davi entendeu, poxa vida, eu queria a glória toda para mim. Mas a honra é dos levitas, não é minha. Oh, irmão, aqui tem um princípio lindo. Quando Deus reúne um grupo desse aqui, Deus não reúne por reunir. Deus nos reúne conhecendo e reconhecendo o valor de cada um de nós. E sabe qual é o nosso erro? Quando nós queremos servir a Deus, mas ser reconhecido, nós não reconhecemos o valor dos outros. Mas quando nós servimos a Deus sem querer reconhecimento, você reconhece o valor de cada um.